Salve, salve! Você conectado com a gente aqui em mais uma edição do Pod Mais Alego, o podcast em parceria do Portal Mais Goiás com a Assembleia Legislativa de Goiás. A gente apresenta aqui deputados, fala sobre pautas interessantes, sobre o cenário político em Goiás, enfim, sempre comigo aqui na mesa, Rubens Salomão, e também com Francisco Costa, repórter do Mais Goiás. Tudo bem, Chico? Grande prazer, Rubens. Tamo junto. Estamos voltando, né? Tivemos um hiatinho assim no carnaval, pequeno, mas estamos de volta. Exatamente. Questões aí de agenda, mas a gente está de volta com conversas aqui que a gente pretende, né, que sejam interessantes aí para você que está nos acompanhando, seja nos canais aqui do Mais Goiás, no Instagram, no YouTube, ou então nos canais da Assembleia, da Alego. E nessa edição a gente recebe o deputado estadual reeleito para o segundo mandato, Coronel Adailton. Deputado, muito obrigado pela presença aqui, tudo bem? Olá, Rubens. Olá, Francisco. Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, no segundo mandato, já com a graça de Deus, consegui lograr êxito nessa eleição e com um pouquinho mais de experiência, até entender que o Pod Mais Alego, gostei do programa aqui, gostei do título, hein? Pod Mais Alego é o interesse de mostrar para a nossa população o que é feito dentro da Assembleia Legislativa de Goiás. Dar realmente transparência ao Poder Legislativo goiano. E a gente fala também um pouquinho da trajetória de cada deputado, como é que virou político, enfim, vamos falar bastante de vários assuntos aqui. Mas antes até do que a gente combinou de falar primeiro, como o deputado citou da reeleição, mais experiente, mas com mais votos também, né, deputado? O senhor foi eleito em 2018 ali... com 41. No limite, né? O senhor foi o 41º, Sim, né, na exatamente. lista. 11.616 votos. E agora mais do que dobrou, 25 agora mil. Foram quase 130% de crescimento. Nós tivemos nessa eleição em 2022 25.610 votos. Mudou alguma coisa na campanha? O que o senhor achou? Não, a estrutura de campanha nossa foi praticamente a mesma. O que eu interpreto é o reconhecimento. Até por isso, a política me deixa mais feliz. Porque eu entrei num processo eleitoral em 2018 sem nunca ter sido candidato a nada, nem a presidente de bairro, nunca fui candidato. E logrei êxito, com a graça de Deus, fui eleito no primeira campanha a deputado estadual. O 41, é verdade, era o 41º, mas tinha o voto igual ao de cada um dos outros 40. Então isso me deu uma necessidade de batalhar, de trabalhar cada vez mais, mas com esse intuito de trabalhar cada vez mais, eu consegui angariar experiência, buscar conhecimentos dentro do mandato, e agora não foi uma campanha diferenciada. Eu entendo que foi as pessoas realmente reconhecerem o trabalho que nós fizemos lá. Os servidores públicos aos quais nós representamos, na segurança pública, na saúde, mas muito mais, eu acredito, a própria população que reconheceu o trabalho realizado. Porque o investimento na campanha foi praticamente o mesmo ou até menor, porque não tínhamos nenhuma estrutura, o nosso partido, o PRTB, pelo qual nós fomos eleitos, também não tinha nenhuma estrutura, não aparecemos nenhuma vez na TV, não é? Nenhuminha. Eu me lembro, minha sogra, infelizmente, ela em virtude do diabetes, ela ficou cega e ela ouve rádio o dia todo. E ela ficava com o ouvido no rádio, eu chego lá, minha sogra falou assim: mas eu não estou ouvindo sua voz, eu estou escutando os candidatos todos, não ouvi sua voz ainda. Falei, dona Zilda, a senhora não vai ouvir. Infelizmente, eu não tenho oportunidade de falar nem um pouquinho aí. Tempo muito pequeno, né? Foi até bom de falar da questão do partido, Coronel. Em 2018 foi pelo PP, né? Fui eleito pelo Progressistas em 2018. 2000, agora em 22 pelo PRTB. Só que como o partido não alcançou a cláusula de barreira, teve uma mudança, né? Parece que os deputados do PRTB foram todos para o Solidariedade, que agora está sob nova direção. Exatamente. Recentemente nós fizemos uma opção, acompanhando o nosso presidente Denis Pereira. Na verdade, nós precisamos falar inicialmente em termos de grupo. Nós formatamos um grupo político que a gente considera muito bom, forte não, mas é um grupo consolidado, um grupo bem homogêneo para essa eleição de 2022. Através do deputado Wagner Neto, deputado Júlio Pina e eu, que estávamos com o mandato na mão, nós formatamos, fomos crescendo, tivemos um momento com 12 pessoas, cada uma delas com a sua repercussão de votos, a sua expectativa de votos, e com essas 12 pessoas a gente tinha uma convicção de que nós faríamos praticamente 2 deputados. Então ficou muito atrativo para os partidos. Todos os partidos queriam a gente na chapa. E nós falamos com muita gente, eu tive a oportunidade de falar com vários presidentes de partido. Ao chegar no Denis Pereira, nós entendemos que o Denis era um cara sério, que com ele a gente andaria bem e teria o respaldo que a gente precisava. Aceitou nossas condições, que eram simples,
A condição nossa era ter uma chapa homogênea, onde todos pudessem concorrer praticamente com a mesma possibilidade de eleição, tanto que o resultado foi esse. 4 deputados eleitos, quase o quinto, ficou muito próximo de elegermos o quinto. Os 10 primeiros votados da nossa chapa, todos tinham chance de ser eleitos, tanto que ficaram com mais de 10 mil votos, todos eles. E a gente mantém esse grupo homogêneo. Dessa forma, em virtude do PRTB não ter atingido a cláusula de barreira, nós optamos por seguir um outro caminho, buscar uma agremiação que nos abrigasse, pensando na eleição de 2024, pensando numa possibilidade de reeleição em 2026. Também conversamos com vários partidos. O Partido Solidariedade abriu as portas para esse grupo político. O Denis Pereira, que é o nosso presidente do PRTB, capitaneou esse grupo todo, conseguiu consolidar e nos convidou a conversar com o Solidariedade. Conversa realizada, namoro, noivado e ontem nós casamos. Fomos inclusive os 4 os suplentes, deputados. né? Os suplentes também foram, né? Maioria, praticamente 95% de quem estava afiliado ao PRTB está se filiando ao Solidariedade. Deputado, só para a gente passar essa questão da eleição, uma questão que me veio aqui, né? A gente teve nas 2 eleições, 18 e 22, em que o senhor foi eleito, uma polarização muito forte nacionalmente. Isso acabou mais do que em 2014, 2010, as eleições todas antes. Esse debate nacional não chegava, né, nas bases, não só em Goiás, mas nos outros estados. Isso pesou muito, ou seja, a eleição que o senhor viveu, essas 2 para deputado, ela foi em alguma medida ideológica, de polarização, eu sou conservador, sou da direita, sou Bolsonaro, ou sou do outro lado, ou ela é mais pessoal, ela é mais da imagem que as pessoas têm do senhor ou de outros candidatos, é mais da imagem pessoal do candidato? Salomão, eu penso que fica mais na personalidade do deputado estadual Coronel Adailton. Essa questão regional, né? Isso também, a regionalidade é muito importante. A nossa atuação ali na região de Anápolis, Nerópolis, as cidades que fazem parte, a gente brinca, né, da região metropolitana de Anápolis, nos ajudaram bastante. Mas, em detrimento disso, nós tivemos votos em vários municípios distantes. Por exemplo, Bonópolis, que pouca gente conhece em Goiás, nós tivemos uma votação que eu considero expressiva lá na cidade. Então, nós ampliamos a nossa base no sentido de entender que é necessário isso, senão não conseguiríamos a eleição. Uhum. Com relação à polarização em nível nacional, em 2017 ainda, enquanto o ex-presidente Bolsonaro era apenas deputado federal, pensando numa possibilidade de eleição, eu recebi em Anápolis, numa formatura do Colégio Militar. Em 2018, novamente, ele como pré-candidato, ninguém tinha coragem de aproximar do Bolsonaro, eu o recebi, fiz um evento na praça pública com ele lá, andamos de carro, de trio elétrico, uma mini carreata, com muita tranquilidade. E não escondo de ninguém, apoiei em 2018, inclusive contrário ao meu partido. Meu partido era o Partido Progressista na época, senadora Ana Amélia era candidata a vice do Alckmin. E nós caminhamos com o Bolsonaro, primeiro e segundo turno. Agora, em 2022, da mesma forma. Pedi votos, caminhei junto, pedi voto no segundo turno. Mas a gente precisa entender que nós vivemos uma democracia. E a democracia já é muito claro. Quem tem 50% mais um voto é o eleito. Então, nós precisamos reconhecer isso. Tanto que eu estou no mandato hoje com a votação melhor um pouco, mas em 2018, por exemplo, eu fui beneficiado pelas cláusulas da legislação eleitoral. A proporcionalidade. Pelo quociente, a proporcionalidade para atender as minorias, senão não teria exercido o mandato. Ficou suplente de deputado, gente que tinha mais de 30 mil votos. E eu, com 11 mil votos, exerci o meu mandato durante 4 anos. Então, isso é a essência da democracia. Então, a gente precisa respeitar isso. Hoje, quando eu falo com o pessoal que me apoia, que andou comigo, que anda comigo, eu falo, nosso presidente Lula, as pessoas assustam. Falam, nossa, coronel, nosso não votei nele, não. Falei, eu também não votei. O senhor vai ser chamado de comunista. Mas ele é o nosso presidente, não tem como. Então, a gente precisa torcer, esforçar, juntar esforços para que dê certo. Uhum. Não adianta ficar torcendo pelo contrário mais. O presidente Bolsonaro terá a sua oportunidade no momento correto. Se estiver encaminhando bem nesse período, nós andaremos juntos de novo com muita tranquilidade. Hoje, o presidente é o Lula. Hoje, o governador é Ronaldo Caiado. Então, não há discussão sobre isso. Eu acho que é muito tranquilo essa situação. Eu entendo muito bem e espero que as pessoas que dedicaram seu voto de confiança no Coronel Adailton também entendam isso. Tanto que na campanha, é bom recordar disso, na campanha teve várias cidades que eu tinha que ir e as pessoas, o meu apoiador lá na cidade, o coordenador de campanha, falava, coronel, vem aqui, mas não vem com adesivo do Bolsonaro não, que todo mundo aqui é Lula.
Olha, eu vou perder o voto de quem vota no Lula, porque não, eu não quero seu voto não, porque seu voto está fedido para mim, eu voto no Bolsonaro. É exatamente a democracia, nós não estamos trabalhando com chapa fechada. Então a gente precisa entender, olha, eu quero o deputado é esse, da direita, eu quero o deputado federal esse aqui, da esquerda. A gente está trabalhando as pessoas. E o que eu admiro muito na democracia é isso. A gente tem a oportunidade de escolher as pessoas que vão nos representar, não os partidos, senão não precisaria ter essa pluralidade de partido. Eu quero trocar um pouco de assunto, Coronel Dailton. O senhor é um representante da segurança pública e na última semana o que nós vimos muito foi o debate em relação às visitas íntimas, né, nos presídios. O governador Ronaldo Caiado disse que ia ter uma reunião com o presidente do TJ, né, o desembargador Carlos França, né? E eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, porque o governador tenta reverter essa questão das visitas íntimas, ele justifica que essas visitas servem para que as facções articulem mais crimes. O que o senhor acha dessa questão? Olha, nós entramos aqui num tema falando de política, pensando em direita e esquerda. Isso eu considero extremos. Eu não sou muito adepto aos extremos. Tanto que o Coronel Dailton agora houve reclamação, foi por solidariedade, é da base do Lula. Eu sou da minha base, eu tenho que cuidar da minha base. Com relação a esse tema, que ele é muito discutível mesmo, e eu militei na segurança pública durante quase 33 anos, só na PM, depois de ter servido quase 2 anos na base aérea de Anápolis, entendo muito bem as dificuldades que a Polícia Penal hoje enfrenta. Nós já enfrentamos essa dificuldade enquanto policiais militares, que éramos obrigados, a missão de cuidar do detento, do presidiário, era da Polícia Militar. Hoje ela tem uma polícia especializada, com a graça de Deus, o esforço da Assembleia Legislativa, do governador Ronaldo Caiado, a Polícia Penal hoje é uma realidade. Mas a dificuldade que é causada com um tipo de procedimento desse, com certeza o governador Ronaldo Caiado está com razão. Eu não posso dizer com toda a razão, porque eu acabei de dizer, eu não sou adepto aos extremos, nem extremamente contrário, nem extremamente a favor. Nós temos que pensar na melhor solução. Realmente existem casos que há uma possibilidade que isso ocorra. A discussão é séria, ela está no nível correto, ela está sendo discutida em nível de governo de Estado, em nível de Tribunal de Justiça, ela precisa ser discutida no Congresso Nacional para trazer uma solução para esse caso. Agora, é claro que, defendendo os princípios da segurança pública de qualidade, eu tenho que ser contrário à existência dessa visita íntima, por exemplo, por um caso que foi citado pelo governador Ronaldo Caiado, todos entenderam. O cidadão, se é que a gente pode chamar de cidadão, é preso, julgado e condenado por estupro. E aí o Estado paga para ele ter um motel dentro do presídio para receber pessoas. E aí fala, mas é a esposa, é a família. Isso por experiência prática. Raramente uma esposa vai num presídio para ter uma visita íntima. Normalmente são prostitutas, são pessoas que recebem para fazer esse tipo de visita. Então a gente precisa pensar com seriedade a possibilidade de uma visita íntima dessa, levar droga, levar qualquer outro tipo de artefato para dentro da cadeia é muito grande e aí acaba entrando as situações que exigem mais direitos, mais facilidade e não pode ser feita uma revista da maneira que tem que ser feita, é constrangimento. O camarada ter relação sexual dentro da cadeia não é constrangimento, mas a pessoa que está indo visitá-lo sofreu uma revista mais minuciosa é constrangimento. Então nós estamos trabalhando e falando aqui de inversão de valores, totalmente inversão de valores. E nós estamos vivenciando isso há muito tempo. Nesse campo também a gente precisa ajudar a corrigir essa situação. Só fazer um parênteses que o senhor disse em determinada parte da sua fala, que é uma discussão que deveria vir do Nacional, né, do Congresso, no caso. Mas essa lei partiu da Assembleia, né? Foi o deputado Henrique Arantes, se eu não me engano, Sim. que propôs e aprovou. Na apresentação dessa matéria, nós até discutimos com o deputado Henrique Arantes, que é, na medida da sua atuação, que eu tenho de respeitar bastante, mais antigo do que eu na Assembleia, exerceu brilhante atuação e eu tenho de reconhecer. Ele sempre buscou endurecer em relação a presidiário, a qualquer pessoa que cometeu qualquer tipo de crime, e é também o nosso objetivo. Não há como a gente ficar pensando vou falar uma palavra aqui, o verbo zelar, né? Nós vamos zelar do presidiário mais do que eu consigo cuidar da minha família. Olha que eu usei os 2 verbos, zelar e cuidar. Zelar é o máximo possível que eu posso fazer. Cuidar é tudo que eu puder fazer, mas não chega ao máximo. Então,
nós temos um custo muito alto para ter um cidadão atrás das grades. O custo é muito alto. Se você analisar, ele vai ficar aí. Eu não tenho propriedade e números para isso, mas não fica menos de R$5.000 manter um cidadão dentro da cadeia durante um mês. Absoluta certeza que não fica menos. Um policial nosso, para executar sua missão nas ruas, ganha em torno de R$7.000. Então, a gente precisa entender que esse recurso, que é proveniente da sociedade, meu, seu, de cada um de nós, com cada compra, o mínimo que a gente faz é arrecadado o recurso para cuidar disso. Então, a gente precisa cuidar bem dessa verba. E aí eu tenho que defender o governador Ronaldo Caiado. Ele está tentando cuidar mais e melhor da população do estado de Goiás. É do cidadão de bem, a defesa do cidadão de bem. Quem comete um crime, mas foi por acaso ou foi no ímpeto, cometeu o crime, nossa lei, quando ela consegue ser, a pessoa pode ser julgada e condenada, passando por todos esses procedimentos procrastinatórios e consegue colocar atrás das grades, tem que ser cumprido da maneira que foi programado. Deputado, além da questão da visita íntima, o senhor falou que não é dos extremismos, né? E aí eu acho que o senhor está citando, por exemplo, a extrema-direita, que foca muito no discurso punitivista, né, do criminoso e menos na ressocialização. E a extrema-esquerda que pensa muito na defesa de direitos humanos, mas, numa certa medida, alguns pensamentos até de uma liberação, né, de alguns tipos de atividades criminosas. O pensamento que o senhor tem é de ressocialização, porque aí, pela Constituição que nós temos hoje no Brasil, a regra é exatamente para que o Estado gaste dinheiro nosso para ressocializar e não para punir os presos. Olha, pela experiência que eu tenho de acreditar na ressocialização. Senão eu não poderia estar exercendo o mandato representando mais de 7 milhões de pessoas. Eu não posso ser radical no sentido de acreditar que não acontece. Mas é muito raro. Uhum. É muito raro e não é por falta de investimento do Estado. E Estado, quando eu digo, é prefeitura, é o Estado de Goiás, é a União, porque para manter um criminoso atrás das grades, cumprindo uma pena restritiva de liberdade, nós investimos muito. O município investe, o Estado investe, a União investe. Então, a realidade não é ainda de que os presídios são comandados na prática pelas facções? Em Goiás não são. Não são mais? Absoluta certeza que não são. Em Goiás, quem comanda as cadeias é a Polícia Penal. A Polícia Penal coordena, determina, a Justiça determinou, é cumprida a medida que é solicitada pela Justiça, já foi. Mas hoje, com a graça de Deus, não é mais, com certeza absoluta. E eu preciso defender todas as forças de segurança nesse momento. Não apenas a Polícia Penal, que faz um papel magistral. Eu fico muito feliz em ter participado da 19ª legislatura e conseguido ter aprovado a efetivação da Polícia Penal. Depois, logo em seguida, o governador Ronaldo Caiado propôs, a Assembleia foi unânime, a promoção de praticamente todos os integrantes da Polícia Penal. Nossa Polícia Penal hoje dá exemplo para o Brasil, mas não trabalha sozinho. Uhum. O trabalho integrado das forças de segurança com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros e todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública é que nos traz essa vitória, eu posso dizer assim, e a efetiva segurança. Nós falávamos muito, e até hoje tem gente que fala que é especialista em segurança, e fala de sensação de segurança. Sensação de segurança não é segurança. Nós hoje em Goiás temos efetiva segurança. Nós temos a tranquilidade de ir para as ruas, de passear, no meu caso, com as minhas netinhas. Vocês são jovens, não têm ainda neto, mas devem ter filhos. E a gente entender que o nosso estado de Goiás tem segurança. Eu estou presidente da Comissão de Turismo. Uma das coisas que mais atrai o turista para Goiás é a segurança de qualidade que a gente tem. Quando eu falo, não, vamos para Goiás. Ah, não, Goiás eu vou. Lá é tranquilo, lá eu posso andar no meu carro, lá eu posso pegar na mão da minha namorada e andar na praça lá em Goiás, na cidade de Goiás. Eu posso andar na praça em Pirinópolis. Então é isso que é a efetiva segurança que eu estou citando. Essa vitória que a gente teve e que a gente não pode perder, nós precisamos manter isso aí. Então a ressocialização, eu acredito nela, mas tem que ter muito, não apenas investimento em termos financeiros, mas em termos de as práticas melhorarem. E com o governo federal chegando, como chegou, praticamente abrandando tudo que tinha e tentando punir cada vez mais o cidadão de bem, ela não virá agora, com certeza absoluta. A tendência é que se amoleça e que a criminalidade tente sobrepujar as pessoas de bem. Em Goiás eu tenho absoluta certeza e muita convicção que isso não vai acontecer. Coronel, até aproveitar um gancho, você falou que o senhor assumiu a presidência da Comissão de Turismo.
E a Comissão de Segurança, o senhor permanece, né? Sim. O senhor ainda atua como vice-presidente? Estou vice-presidente, é a bancada da bala da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu que intitulei e quero defender isso. São quantos hoje? Hoje, da Segurança Pública, nós somos 3. O deputado Major Araújo, o deputado delegado Eduardo Prado e o deputado Coronel Adailton. Mas nós temos muitos outros adeptos que, inclusive, compõem a Comissão de Segurança Pública, que são CACs, que são bem resolvidos em termos de defender a segurança pública. A título disso, eu cito o deputado Amaury Ribeiro, que sofre, inclusive, por várias situações, por defender as forças de segurança, por defender um Estado democrático de direito, mas um Estado com firmeza com relação à criminalidade. E tem vários outros que nos apoiam também nessa comissão. E, nesse sentido, nós queremos continuar atuando e trabalhando. E eu digo que nós não perdemos, nós ganhamos. A deputada Adriana Corse era nossa deputada estadual, delegada de polícia, e hoje é deputada federal, onde a gente precisa muito de representação também. Só para pegar o gancho, né, sobre a segurança pública, falta efetivo, eu entendo os elogios que o senhor faz, e de fato em números houve avanços, né, na segurança no Estado, mas o efetivo da PM ainda é pequeno. Tem um concurso agora em curso, mas ele não vai suprir a demanda. Qual é o tamanho hoje da demanda? Já estão quase sendo contratados os novos policiais militares e os novos bombeiros militares. O concurso está em fase já bem adiantada e eles serão contratados muito em breve. Agora, eu também não posso ser leviano. Eu entrei na Polícia Militar em 15 de agosto de 1986. O efetivo da Polícia Militar naquele período era igual ou um pouquinho maior do que ele é hoje. Maior? Maior. E o nosso estado cresceu aí, sem sombra de dúvidas, pelo menos 3 vezes. Qual que é o número aproximado? De policiais militares, é muito interessante a gente entender que o quadro de policiais militares, bombeiros militares e policiais civis nas ruas de Goiás hoje ainda está sendo suficiente para atender as demandas. É muito importante isso. Nós temos na Polícia Militar cerca de quase 12 mil homens e mulheres nas ruas. Esse é o efetivo que tinha. Ativa, né? Ativo. Quando eu entrei na polícia, era mais ou menos esse. Então, o que a gente precisa entender? E houve essa discussão na Assembleia hoje, inclusive, antes de eu vir para cá. A gente fala que há investimento do governo do Estado na segurança pública e alguns deputados criticam. Mas não está valorizando. Está sim, está sendo valorizado, porque não é apenas o policial militar, masculino ou feminino, qualquer servidor, qualquer funcionário, qualquer pessoa que trabalha, para ela trabalhar com mais afinco, ela tem que estar motivada. E o governo do Estado traz muita motivação aos nossos homens e mulheres que trabalham nas ruas. No seguinte sentido, de valorizar com armamento de qualidade. A título de armamento, nós substituímos agora, deve ter 2 meses no máximo, todas as pistolas utilizadas pelos policiais militares. Compramos 12 mil pistolas da marca Beretta, calibre 9mm, que foi escolhida a mais apropriada para o momento. Vários armamentos de calibre reforçado, de calibre próprio para utilização com a bandidagem que a gente está enfrentando, os confrontos que a gente enfrenta pelas ruas. Então é valorizado no sentido de equipamento, de armamento, viatura de qualidade, viatura locada, é substituída imediatamente. Quando tem algum problema, já há substituição imediata. Nós passamos, no meu tempo, eu cansei de empurrar Fiat 147 pelas ruas de Goiás. Empurrar porque não tinha bateria. E o armamento era um 38 canela seca, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é um 38 cano fininho assim, que nem reforçado, se desse 5 tiros ele esquentava, não saía mais. Aí ele veio da polícia do Rio de Janeiro a título de doação para o governo do estado de Goiás, porque aqui não tinha. E pior, o policial militar se armava para ir para o serviço, na hora que ele voltava ele tinha que deixar o armamento e ir embora com o couro vazio. Era uma época não tinha greve porque não podia, mas a insatisfação era gigantesca. Né? Exatamente. Agora, então, o que a gente busca hoje, é o que eu tenho feito na Assembleia Legislativa, é buscar a valorização das pessoas que integram, das pessoas que compõem as forças de segurança em Goiás. Porque essa valorização ela vem no sentido de não apenas, olha, eu estou na rua, estou trabalhando, estou fazendo o melhor de mim. Aí ocorre um confronto, por exemplo, igual ocorreu agora recente, vocês acompanham sempre, assalto 2 vezes, né? Rapidinho. Assalta a joalheria. Imediatamente a polícia vai a campo. O trabalho integrado da inteligência das polícias todas, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar, identifica a quadrilha, que era de fora, diga-se de passagem, na primeira vez do Rio de Janeiro e agora do Distrito Federal,
foram em cima e resolveram o problema. Então, o resultado que a população quer e precisa é isso. Bandido em Goiás não pode se criar. Nós temos que, quem tem que ir para a rua, fazer seu serviço bem feito, são os integrantes das forças de segurança. É isso que nós defendemos na Assembleia. Então, a valorização das pessoas é promover na hora certa, o governo do Estado atingir eles falam muito, até o governo não gosta muito de ouvir a expressão, mas data base. Todo servidor público tem direito dessa reposição salarial num certo período do ano. Então eu chamo de reposição salarial. Tem que ser cumprido, é regra, está na Constituição. Então o governador Ronaldo Caiado tem tentado fazer isso. Nosso secretário de Segurança Pública, Coronel Renato Brum, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel André, comandante do Bombeiro, Coronel Washington, o diretor-geral da Polícia Civil, que foi agora assumiu o cargo, um delegado que eu não conheço diretamente, mas as informações são excelentes, o delegado Dr. Ganga, salvo engano, que é extremamente operacional, que vai para as ruas combater junto com seus agentes. Então é isso que a gente precisa. E valorizar essa gente, valorizar esse pessoal, governador Ronaldo Caiado, é de extrema importância. Nós temos que motivá-los a continuar fazendo a melhor segurança pública do país. A segurança pública campeã do país é a goiana. Nós somos 01, somos campeões. Coronel, inclusive, essa é uma questão que eu queria abordar. O governador Ronaldo Caiado tem muito orgulho de dizer exatamente isso, que é a melhor segurança pública. A minha polícia militar. Exatamente. Só que eu já ouvi parte do que o senhor falou também de reclamações de agentes do efetivo, que é a melhor segurança pública com um efetivo muito pequeno, o que esgota muito, o que estressa muito e que implica em talvez outro problema, que aí não é uma crítica de dentro da corporação, uma crítica de fora, que a Polícia Militar de Goiás também é muito letal. O senhor vê esses dois problemas intercalados? Olha, nós somos uma corporação muito especializada, muito capacitada. Não apenas a Polícia Militar, mas o nosso Corpo de Bombeiros, ele sai para defender, para buscar soluções em várias partes do país. Ocorre um desastre, o Bombeiro Militar de Goiás está lá com os nossos cães treinados para fazer resgate. Agora, recente, nós fomos para a Turquia, fomos para vários lugares, nosso bombeiro goiano. A Polícia Militar, a Polícia Civil em Goiás atuam no sentido de cumprir a sua missão. Eu posso falar com muita categoria, muita propriedade dos nossos policiais militares. Nós treinamos o nosso policial militar para prender o infrator da lei. Agora, se esse infrator da lei, no momento de executar essa prisão, opta por enfrentar, nós não podemos deixar o nosso policial militar ir a óbito. Eu até tenho um ditado que às vezes a minha equipe de comunicação me pede para não usar e eu vou usar aqui. Eu tenho muita tranquilidade nisso porque eu falo com convicção do que eu penso. Quando houver um confronto, uma ocorrência mais grave, onde alguém tiver de ir a óbito, onde alguma mãe tiver de chorar depois do confronto, eu quero que chore sempre a mãe do bandido, a mãe do marginal, a mãe do infrator da lei. Porque a mãe do policial militar, a mãe do integrante da Força de Segurança, tem que receber ele em casa de volta, para preparar o seu fardamento, para preparar o seu terno enquanto delegado, a sua vestimenta enquanto policial civil, para que ele volte para as ruas de novo, para defender a nossa população. Então, houve confronto, houve situação drástica, o nosso policial está preparado. E é bom que os bandidos saibam disso. Em Goiás, se partir para o confronto, com fé em Deus e sempre Deus está do nosso lado, o bandido vai sucumbir. O policial militar, o agente de segurança de Goiás vai voltar para casa, vai voltar para as ruas no dia seguinte. E o bandido vai para o lugar que ele merece. Se ele optar pela cadeia, é só ele se entregar de boa, que é tranquilo. Se ele tentar enfrentar, normalmente ele vai para o cemitério. Mas o ideal seria um efetivo de quê? O dobro? Hoje são 12 mil? Olha, a previsão legal do nosso efetivo, salvo engano, ela passa de 20 mil. Previsão legal. E ainda não atenderia. Porque há um levantamento em termos de estatísticas da ONU, estatísticas já em nível mundial, que nós deveríamos ter pelo menos um policial para cada 1.000 habitantes. Então, a estatística revela que teria que ser bem maior efetivo. É claro que isso não é cumprido praticamente em nenhum estado. É porque nesse ideal, claro, estamos falando de regras, ONU, enfim, né, do que é possível, do que seria o ideal, né? Nessa situação ideal, talvez o confronto aconteceria menos, né, deputado? Porque aí o bandido, talvez, ele veria uma estrutura muito maior do que existe hoje, ele não tomaria essa decisão de enfrentar a polícia. Podemos até pensar dessa forma, é uma vertente. Porque havendo muita ostensividade
inibiria a ação do bandido. Mas eu tenho também um lema comigo. O camarada que sai para roubar, ele vai roubar, não adianta. Você coloca uma estrutura o melhor possível para tentar inibir, para tentar dificultar. Mas ele vai lá, verifica o que está lá. Se o cadeado é grande, na próxima vez ele volta com um tesourão maior que dá conta de cortar aquele cadeado. E, por exemplo, um crime que é tão complexo, baixar a quantidade de crimes acontecendo, e a polícia de Goiás tem conseguido isso, é o crime de homicídio. Quando a pessoa coloca na cabeça que vai sair para a rua para matar alguém, é muito difícil de inibir isso. E na maioria das vezes, ele é premeditado, ele se prepara, ele vai lá e executa primeiro. Aí você vai conseguir prendê-lo, se ele se entregar, mas é um crime muito difícil de ser prevenido. Agora, na medida do possível... Mas a gente está tendo redução com a estratégia. O senhor, melhor exatamente. Que nós aqui vai falar ataque à mancha criminal e ao tráfico de drogas. Exato. O homicídio já cai daí. Aí os imprevisíveis... O principal aspecto do nosso êxito em realizar uma segurança pública de qualidade em Goiás é exatamente trabalhar com inteligência. E as inteligências integradas. Nós recebemos muitas informações da Polícia Federal, da Rodoviária Federal. Nós trocamos informações, o intercâmbio hoje é muito aberto em nível de inteligência. Por isso que na hora que o dito novo cangaço vem para Goiás e tenta executar uma missão, normalmente, na maioria das vezes, fica 4, 5 aí e vai ter que a família buscar. Porque mas não tem conseguido nem tentar mais há alguns anos, né? De 2 anos para cá, 3 anos para cá, houve 2 tentativas. Nenhum não voltou para casa. Frustradas muito antes. Eles não chegaram então, nem a começar a executar. Um preparo da nossa equipe de inteligência e essas informações são levadas à equipe que está na rua trabalhando. Normalmente, nosso policial, o que não está hoje trabalhando de farda diferente, de farda preta ou de farda especializada, o GT3 da Polícia Civil, que é extremamente especializado, todos os demais têm capacitação para resolver qualquer missão. Tanto que, se a gente for levar em conta, uma barca da Rotam, por exemplo, aqui em Goiânia, roda com 4 integrantes. Uma viatura de policiamento ordinário, de policiamento regional, roda com 2 integrantes. Então, em tese, eles têm que ser bem preparados, senão, na hora do enfrentamento, eles não conseguiriam resolver. Então, a comunicação ajuda demais, a inteligência reforça esse trabalho e o patrulhamento intensivo acaba por inibir também a ação da criminalidade. Tem um batalhão, claro, os especializados da PM são todos muito qualificados aqui em Goiás, mas tem um que eu conheço mais de perto, que é o COD, né? O Comando de Operações de Divisas. Extremamente resolutivo. É bem interessante. Nós evitamos, através do COD, que foi criado, salvo engano, em 2002, por aí, nós evitamos muito tráfico de drogas, nós apreendemos muita droga de quem tenta passar por aqui. Nesse sentido de Polícia Federal, troca de informações. E além disso, armamento. Sim. Armamento de grosso calibre, muita carga de munição que é apreendida pelo Código todos os dias praticamente. Deputado, voltando à Assembleia, eu queria passar para a questão, não é exatamente polêmica, mas gera debate lá na casa, né, entre os colegas. Uma unanimidade para eleger Bruno Peixoto presidente da casa, mas ainda no ano passado, né, houve a aprovação de uma mudança ali interna na casa para proibir a reeleição. Então, o presidente da Assembleia, até a regra vigente poucas horas atrás, poucos dias atrás, o presidente era de um mandato só, um biênio só, né? E aí agora os deputados estão avançando para mudar de novo a regra e voltar a permitir a reeleição. Por quê, deputado? Deixa eu complementar aqui também, Francisco. Que pelo que eu vi, já tem um desinteressado, né? Tem um desinteressado. Tem um desinteressado nessa regra, que foi justamente o último a desistir de disputar com o Bruno Peixoto, que foi o Lincoln TJ. Só colocando essa questão pra gente já comentar tudo. Fica bom assim, hein? A pressão aqui é boa. Mas olha, eu disse no início dessa fala que não sou adepto de radicalismos, né, extremismos, mas nós conseguimos, com relação à eleição do deputado Bruno Peixoto, e eu fui um dos capitaneadores dessa articulação para a eleição dele, embora no primeiro momento nem eu votaria nele, ele sabe disso, falei para ele. Quando ele me convidou a primeira vez, olha, você é candidato a presidente, eu falei, eu não voto em você. Eu tenho meus motivos, e ele sabe, todos nós sabemos. A gente caminhou junto. Você pode contar quais são os motivos? Olha, uma dissonância de ideias entre a maneira de atuar do Coronel Dailton e a maneira de atuar do deputado Bruno Peixoto, principalmente pela maestria com que ele desenvolveu a função de líder do governo na Assembleia. Uhum. Então, exatamente nesse campo a gente divergia. Logo em seguida, eu percebi que o caminho
nós conversamos, voltamos ao nosso grupo, que nós falamos agora há pouco. O grupo do PRTB, os 4 deputados estaduais, o Wagner Neto, o Júlio Pina, o Coronel Adailton e a Zeli. Nós precisamos caminhar com alguém, nós somos um grupo. Onde um for, todo mundo vai? Vai. Aí coube a mim buscar esse nome. Quando foi fechando tudo, convergindo para Bruno Peixoto, o Bruno me chamou, nós conversamos, e eu passei a ser um dos articuladores dele da campanha, de buscar mais deputados para esse reforço. Inclusive, a parte dura dessa articulação me coube, porque o Bruno, como um excelente político que é, até por isso teve 70 e quase 74 mil votos, não é brincadeira isso para deputado estadual, recordista da nossa Assembleia, ele tem uma maestria em atuar dessa forma. Eu, pela própria formação, um filho de um pedreiro que capinou roça, que roçou pasto, que vendeu geladinho na rua, eu sou mais duro mesmo. A minha vida foi no militarismo, foi fardado. Então, dentro dessa articulação, quando nós chegamos a um número, por exemplo, número real, 31 deputados estavam fechados, Bruno Peixoto. Falei para o Bruno, esquece os outros 10, larga esses 10 para lá, eles não querem vir, tá? Não tem nada para eles, bacana. Mas não, coronel, vamos trabalhar isso, vamos trazer todo mundo, vamos tentar consolidar essa eleição e, graças a Deus, conseguimos. Nós conseguimos a unanimidade, 41 votos dos deputados estaduais foram para o Bruno Peixoto. Outra façanha do Bruno Peixoto. Nunca houve também na Assembleia Legislativa, pelo menos na de Goiás, unanimidade de votos para um presidente. Na primeira eleição, no Exatamente. Caso. Então, conseguimos a eleição dele. E quanto à reeleição, que é o fator que vocês estão ávidos aí querendo saber, a reeleição, próprio Bruno Peixoto, que eu disse que atuava com maestria enquanto líder do governo, apresentou essa proposta para acabar com a reeleição. Mas lembram-se também que eu disse que a política é apaixonante exatamente porque ela é extremamente dinâmica. Ela muda a cada momento, as situações vão ocorrendo e a gente precisa estar prontos para ser dinâmico do tanto que a política é. Isso eu tenho aprendido muito com o deputado Bruno Peixoto e, é claro, com vários outros colegas lá mais antigos. Mas foi um desejo dele? Foi um desejo do Bruno Não, essa reeleição? Esse é o detalhe que eu quero colocar agora. Bruno nem sei se sabia disso, pelo menos comigo ele nunca falou sobre possibilidade de voltar a questão da reeleição na Assembleia. Nós hoje fomos surpreendidos praticamente com a volta, apareceu para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, da qual faço parte, como membro titular, uma PEC que foi solicitado o desarquivamento pelo deputado Thales Barreto, que era o autor dessa PEC, e tem autonomia para pedir o desarquivamento para que ela seja retomada a tramitação dela. O deputado fez isso e exatamente no voto em separado foi colocado a possibilidade de voltar à reeleição para todos os membros da mesa, não é para o presidente. Todos os membros da mesa, a possibilidade de haver a reeleição por uma vez apenas. Então, isso foi colocado, houve certa discussão, alguns deputados entenderam que teria que ser mais discutido antes, até concordo, mas não foi discutido, embora nós sejamos plenamente conscientes da nossa atuação, do nosso voto, das nossas convicções. Entendemos que nós, que temos aproximação com o deputado Bruno Peixoto, entendemos que era necessário fazer nesse momento, que era possível fazer nesse momento, e optamos por fazer. Então, tenho muita tranquilidade de ter votado favorável ao retorno da reeleição. E, diga-se de passagem, eu quero até explicar isso. Por que eu sou favorável? É importante. Nós temos reeleição em nível de executivo municipal, executivo estadual, executivo federal, no caso do presidente da República. O presidente da Assembleia, a mesa diretora da Assembleia, nada mais é do que uma mesa executiva. O presidente é executivo, ele tem que cuidar de todo o orçamento, pagamento, tudo que é de execução dentro da Assembleia Legislativa, cabe ao presidente da Assembleia. Então, nada obsta que ele possa concorrer. Ninguém está falando que o deputado Bruno Peixoto está reeleito. Ele pode concorrer a uma reeleição conforme qualquer um dos outros 40 deputados, inclusive eu, posso ser candidato a presidente da Assembleia. Não, ninguém impediu a candidatura de ninguém. Só que o presidente pode também ser candidato novamente. Então, eu acredito que, dentro das regras da democracia, nada mais justo do que o presidente poder concorrer a uma reeleição, o primeiro secretário, segundo, terceiro, quarto, o primeiro, segundo, terceiro, quarto vice poderem concorrer a uma reeleição para a mesma função mais uma vez. E será que podemos ter uma antecipação igual tivemos na legislatura passada? Olha, eu tenho que confessar que eu não conheço bem essa parte do regimento interno. Existe tudo é previsto dentro do regramento do nosso parlamento,
as datas estão previstas. E a maioria delas, inclusive sobre a eleição, salvo engano, é na nossa Constituição Estadual. Tem datas previstas para acontecer cada um dos fatos. Então, eu tenho muita tranquilidade. Se fosse hoje a eleição, sem dúvida alguma, eu votaria na reeleição de Bruno Peixoto e da mesa diretora. Eu, particularmente, acho a antecipação aí sim uma interferência no processo. Porque quando aconteceu, né? Exatamente. E aconteceu algumas vezes. Porque o momento faz muita diferença. Isso a gente ouviu muitas vezes na política ao longo de décadas, né? O político, quando é perguntado assim por alguma decisão que é meio difícil de ser tomada, fala, não, se fosse hoje, eu votaria no fulano. Isso em qualquer eleição, podia ser eleição para a presidência da República. Ele falou, não, se fosse hoje, faz parte eu votaria no fulano. Vivência. Mas a eleição não é hoje, né, deputado? Exato. Aí volta aquela história da nuvem, cada hora pode mudar e tal. Se a gente antecipa, a gente interfere demais no processo, é a minha opinião. Concordo plenamente. É até por isso que eu estou falando, eu realmente não tenho convicção da data de realização da eleição. Eu não conheço essa parte da... Se está na nossa Constituição, eu que fico devendo para os nossos acompanhantes aqui. A gente vai atualizando. Tem tempo, eu acho, até lá. Deputado, vou perguntar para o senhor quando é que o senhor tomou a decisão de trocar a farda pela gravata, né? Mas antes dessa pergunta, eu queria perguntar sobre algo que o senhor já citou aqui. O senhor é filho de pedreiro e de... Costureira, minha mãe era uma costureira. Como é que o senhor virou militar, primeiro na aeronáutica, né? Em Nápoles. Qual é a história do Adailton antes de ser coronel? Olha, a gente podia ter começado com isso, né? Mas ainda bem que ficou para o final, que normalmente eu me emociono, eu não consigo muito falar desse tema sem emocionar, porque, a bem da verdade, é uma carreira, uma vida toda que eu tenho que reputar que foi de muito sucesso. Milagre de Deus, não tem dúvida disso. Eu nasci em Dois Irmãos, zona rural de Pirenópolis, na época, hoje é Vila Propício, mas meu pai era lavrador, minha mãe também, e ali a gente foi criado num primeiro momento, foi na Capina mesmo e tudo. Depois viemos para Cocalzinho, lá em Cocalzinho meu pai trabalhou de servente lá na construção da fábrica de cimento, depois aprendeu o ofício de pedreiro, minha mãe aprendeu a trabalhar de costureira, e eu, como o mais velho de 5 filhos homens, era o ajudador, eu tinha que ajudar a cuidar da casa. Então, claro que uma família com essa estrutura financeira não tinha como pagar empregada. Então, quem lavava a casa, lavava roupa, fazia comida... Cuidava de menino? Cuidava dos 4 neguinhos lá. Eu posso falar, são meus irmãos, né, gente? Estou bem tranquilo quanto a isso. Claro. Cuidava dos meus 4 irmãos. E é até bom lembrar, né? Tinha uma fase de lavar fraldas, né? Vocês que são jovens não sabem o que é isso, lavar fralda. A fralda no tempo de vocês para cá sempre é descartável. Não, eu ainda peguei. Na época era um tecidozinho bem ralo, e aí enchia de uma massazinha amarela, a gente tinha que ir pro batedor para fazer, pelo menos tirar o encardido lá e deixar mais ou menos pronto para usar novamente. Mas isso nos forjou a entender que a vida realmente era dura. Meu pai nos colocou para trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade eu já vendia geladinho, vendia picolé, laranjinha, e com 12 anos eu já estava enlonando caminhão lá na fábrica de cimento, depois virei servente pedreiro também. Vim para Nápoles para continuar os estudos, porque em Cocalzinho não tinha segundo grau. Mas estudo muito novo, né, deputado? O senhor era adolescente aí. De 12 anos de idade eu já era meia colher de pedreiro, com 12 anos, ajudando meu pai na construção civil. E depois vim para Nápoles para começar o segundo grau. À época eu fiz curso de administração de empresas, naquela época estava sendo técnico, né? Então fiz durante o período da manhã, eu estudava num colégio estadual, à tarde fazia curso de torneiro mecânico no Senai e à noite eu fazia curso de datilografia. Ninguém aqui também sabe o que é datilografia. Eu cheguei a fazer datilografia, mas já foi no computador, mas fiz o curso de datilografia. Então, tá vendo? Depois disso, surgiu a oportunidade. Mas o senhor estudava desse tanto e a família incentivava, porque querendo ou não, o senhor era mais velho, talvez poderia estar trabalhando. Eu já estava, nesse caso, fora de casa. Meu pai continuou morando em Cocalzinho com meus irmãos. Mas o senhor saiu para estudar? Eu fui para Anápolis para estudar. Minha avó foi cuidar da gente lá num barracão que a gente tinha. E a família ajudava no que podia. Não tinha outra oportunidade. É o que conseguia fazer. Não dá nem para voltar nesse tempo, mas foi muito bom. Nós conseguimos chegar até aqui. Bom, e aí o que ocorre? Passei pelo curso de torneiro mecânico no Senai e fui para o emprego. Fui trabalhar de torneiro mecânico. Surgiu a época de alistar. Me alistei e fui servir na base aérea de Anápolis. Gostei da farda, fiquei lá quase 2 anos, passei no concurso de sargento da PM, vim fazer o curso de sargento da PM. Durante o curso de sargento da PM, passei no concurso de oficial da PM. Fiquei quase 4 anos na academia.
Com a graça de Deus, em 20 de outubro de 1989, vocês não tinham nascido ainda. Eu tinha alguns meses. Ele é de 85, eu sou de 89. Eu já estava. Nessa data, em 20 de outubro de 89, isso não é para me vangloriar, é porque eu gosto muito. É uma das coisas que eu mais prezo na minha carreira. Entre 64 formandos do curso de formação de oficiais, foi o filho do pedreiro que foi o primeiro lugar da turma. Então, com o meu esforço, que meu pai sempre colocou pra gente, que meu pai sempre falou a vida toda, até hoje. Meu pai tem 3ª série primária, é pedreiro até hoje, trabalha pedreiro com 79 anos de idade, e ele falava pra gente a vida toda, olha, tem uma coisa que eu vou te dar que ninguém vai dar conta de tirar, é estudo, se esforce. Então, eu cumpri a missão. O que meu pai pagou para fazer foi cumprido. E hoje ele fica extremamente apaixonado quando a gente vai lá. Eu tenho uma amizade muito boa com meu pai. Minha mãe nós perdemos em 2008, infelizmente. Mas a gente está tocando a vida. E depois disso, eu vim para Farda, trabalhei em vários locais. Jaraguá, Goianésia, Anápolis. Muito tempo em Anápolis, é a cidade que eu moro. E depois vim para Goiânia. Transferido para Goiânia em 95. De lá até hoje, eu faço esse caminho aí de Anápolis para Goiânia todos os dias praticamente. Está indo para 28 anos de estrada. E continua, a família continua em Anápolis. Continua em Anápolis, nós continuamos morando lá. Minha esposa é capitão da Polícia Militar, serviu 33 anos na corporação e a gente continua morando por lá. 2 filhos, 2 netinhas. E na política, como é que o senhor entrou? Na política, é uma boa conversa, hein? A política foi interessante. Em 2017, antes, 2016, eu trabalhava com o governador Marconi Perillo e ele insistiu muito que eu fosse candidato a vereador em Anápolis. Eu nunca me vi político. A minha atuação na polícia sempre foi muito dura. Todo mundo que trabalhou sob meu comando sabe disso, e se alguém estiver acompanhando vai fazer algum comentário. Fui muito duro sempre e quero continuar sendo assim. Eu ouvi isso quando eu precisei, pela profissão, por ser repórter de política, eu precisei conhecer quem era o candidato a deputado, Coronel Adailton. Eu ouvi muito isso, que o senhor era um coronel duro. Sim, muito. Um militar muito duro, um comandante muito duro. Mas por incrível que possa parecer, Salomão, os policiais que trabalham comigo, trabalharam sempre muito elogiado. Os policiais que trabalharam comigo, a maioria deles nos apoiou ferrenhamente durante a primeira e a segunda campanha. Porque conhecem, sabem com quem estão tratando. O senhor entrou na política, eu acho, não para ser candidato, mas lá atrás, quando o senhor começou a trabalhar diretamente no gabinete militar da governadoria. O senhor viu já ali alguma coisa? Isso foi início dos anos 2000, eu acho? Eu fui trabalhar lá em 1999. 99. E passei por todo esse período de 2013. Aí o senhor viu a política talvez mais de dentro. Vivenciei, né, a política, mas não diretamente. E de 2013 até 2017, durante exatamente 4 anos, eu fui secretário-chefe da Casa Militar. Aí sim, convivendo muito diretamente com os deputados, com os senadores, com todos os políticos de Goiás e até os de fora que vinham nos visitar e nas nossas visitas externas também. Mas eu nunca me coloquei como candidato ou pré-candidato. Surgiu a ideia, fui guindado a essa situação. E pior que depois que eu entrei, eu gostei. O senhor foi levado, então? Fui conduzido. A categoria escolheu o senhor. Fui conduzido a ser candidato. Depois de candidato, e principalmente, é claro, depois de eleito, talvez seria uma frustração se eu não tivesse sido eleito. Mas candidato a primeira vez, eleito da primeira vez, por um milagre de Deus, e eu brinco muito. Eu falo, olha, a minha primeira eleição foi um milagre de Deus, porque eu não tinha chance nenhuma. E nós saímos candidatos assim. Na época, a chapa de cada partido podia ter 62 candidatos. A chapa do Progressistas, que eu fui um dos encarregados de formatar, tinha 33 candidatos, quase metade. E aí, não dá, buscamos coligação, podia naquela época ainda fazer coligação, nenhum partido aceitou a gente. Porque nós tínhamos Túlio Isaac, nós tínhamos vários outros nomes no partido, que já tinham sido deputados estaduais e tudo, tinha o ex-prefeito Baré, que era muito forte na época, era da AGM, e aí todo mundo correu da nossa chapa. Não, com vocês eu não vou coligar, não. Aí eu falei, olha, se ninguém quer coligar, vamos tocar essa chapa só nós mesmos. E tocamos os 33, fizemos o coeficiente eleitoral e o Coronel Adailton foi o mais votado. Para surpresa de muita gente, inclusive a minha. E aí, com essa votação, nós fomos para o parlamento, exercemos o primeiro mandato e gostei da política, porque lá eu percebi que a gente tem a oportunidade, exercendo o mandato eleitoral, de ajudar mais gente. Eu cito isso de vez em quando, falo, olha, enquanto está Adailton, eu tenho que cuidar do meu seio familiar. É minha esposa, meus 2 filhos, minhas 2 noras e as 2 netinhas. Mais próximo de tudo. Meu pai, que ainda está vivo, graças a Deus, meus irmãos. Fugiu daí, eu sou coronel da Polícia Militar. Aí eu tenho que abrir o leque.
eu vou pensar no Corpo de Bombeiros e na Polícia Militar. São cerca de 15 mil pessoas na ativa. Se juntar os da reserva, vamos chegar a pouco mais de 20. Mas, enquanto deputado coronel Adailton, por isso que eu digo sempre, eu sou coronel da Polícia Militar. Eu estou deputado estadual. Eu tenho muita convicção. Eu sei que isso é passageiro e que pode acabar daqui para ali. E, às vezes, eu vou tentar uma reeleição, o pessoal não está, na época, muito ligado nisso e não quer a minha reeleição e eu não serei reeleito. Mas eu tenho essa convicção de que, enquanto deputado, aí o leque abre, eu tenho que cuidar de 7 milhões de pessoas. Mais de 7 milhões de pessoas. É claro que eu tenho que ser um pouco bairrista. Foi falado hoje na Assembleia, inclusive, o deputado Caio Salim, num discurso, dizendo o seguinte: cada um aqui tem o direito de defender o seu segmento. Se não fosse assim, a Assembleia não fosse eclética, não tivesse oposição, não tivesse situação, não tivesse militar, pastor, petista, grevista, não teria graça de ser parlamento. Podia ser só o governador, ele determinava e pronto, não precisava ninguém discutir lei, discutir nada. Então, esse ecletismo da política é que é apaixonante. A democracia nos permite isso. Eu quero uma coisa para a minha categoria, mas a Bia de Lima quer também para os professores. Vamos discutir isso aqui, Bia. Vamos cuidar de mim agora, daqui a pouco você apresenta o seu projeto, eu te ajudo, cuido de você. É assim que acontece. O parlamento é feito desses acordos muito bem feitos, de uma situação bem resolvida entre os parlamentares. E é isso que traz o resultado que a gente tem hoje. Eu considero que a 19ª legislatura, que foi a que terminou agora dia 31 de janeiro de 2023, foi muito bem sucedida. O deputado Lissauer fez um trabalho excepcional junto com a mesa diretora que o acompanhou. E, é claro, com a gente lá ajudando. Agora, nós precisamos procurar melhorar. Eu sempre, em tudo que eu faço, eu penso que o próximo dia, o próximo passo tem que ser melhor do que o anterior. Então, com um pouco mais de experiência, eu espero representar melhor ainda a nossa comunidade, a nossa população do estado de Goiás. E, é claro, focar no tripé, né? Segurança pública é minha. Nós temos a saúde, que é necessário ser bem cuidado. O governador é médico, tem buscado investir ao máximo na saúde. A educação, Goiás nunca teve o tanto de investimento que tem hoje na educação, com uma carência, que eu sempre cobrei, falei agora há pouco sobre segurança pública. Também precisamos investir mais nas pessoas que fazem a melhor educação do país. Até o ano passado, não saiu ainda o resultado agora, mas até o ano passado, Goiás é primeiro em segurança pública, primeiro em educação. Então a gente precisa investir mais e melhor nessa área. E uma área que eu me apaixonei por ela, que é o turismo. Estou presidente da Comissão de Turismo, onde nós conseguimos alavancar o turismo em vários municípios, descentralizar o turismo. Eu respeito muito as nossas regiões que já são consolidadas, região das Águas Quentes, região de Cidade de Goiás, que é patrimônio histórico do mundo, e também Pirenópolis, que é a minha Pirenópolis. Eu nasci na zona rural de lá, mas eu sou pirenopolino. E a gente tem que puxar essa sardinha. Mas nós buscamos, na Comissão de Turismo, descentralizar as atividades, acordar, alertar os prefeitos. Meu jovem, sua cidade tem uma cachoeira belíssima, você nunca foi lá. Tem potencial, né? Todos os nossos municípios têm grandioso potencial. Eu discutia ontem na FEComércio, com o Ricardo, que é o presidente do Setur, Conselho Empresarial de Turismo, que a gente precisa tirar o foco de Goiânia. Não é desprezar Goiânia, mas tirar o foco. Vamos descentralizar, vamos atuar mais, capacitar as pessoas, capacitar os guias de turismo que existem no estado de Goiás e muitas vezes são abandonados. Valorizar a inclusão da pessoa com deficiência no turismo. O quanto eu brigo por isso, o quanto eu defendo isso. E, infelizmente, os gestores municipais, notadamente os prefeitos, se precisar de fazer uma reforma administrativa, primeira pasta que ele acaba. Eu acho que eles pensam na ordem alfabética. Turismo é a última, T é a última. Tira o turismo, acaba com o turismo. É o contrário, senhores prefeitos. Nós precisamos valorizar, é uma atividade extremamente importante que precisa... Ela gera desenvolvimento, gera renda, gera qualidade de vida, gera benefícios e felicidade para as pessoas que moram nos municípios. Quando a gente apresenta o potencial... Olha, eu não estou nem deixando vocês falarem, mas é interessante falar aqui. Nós apresentamos o complexo estadual da Terra Ronca, as cavernas de Terra Ronca, um parque estadual. As maiores cavernas da América Latina estão aqui em Goiás, ali entre São Domingos e Guarani. Nós não conhecemos, pode fazer um levantamento. No máximo 5% dos goianos conhecem um local que é visitado por turistas do Brasil todo e por muitos turistas internacionais. Nós não conhecemos, até agora há pouco não conhecíamos, Colinas do Sul. Está aqui em Goiás, ali pertinho de Niquelândia, entre Muquem e Niquelândia, onde, além de fazer parte da Chapada dos Veadeiros, é banhada pelo Lago da Serra da Mesa.
tem 2 vieses turísticos muito importantes e o goiano não conhece. Então a gente precisa reforçar isso. Eu tenho tentado fazer, vamos continuar trabalhando nesse sentido. Vamos lançar agora, vou até aproveitar a oportunidade. Vamos lançar agora, dia 4, sábado, o Circuito Goiano de Pesca Esportiva. Vai ser lançado lá em Três Ranchos, às 6h30 da manhã. É um café rápido, 7 horas da manhã, todo mundo sobe nos barcos, vamos navegar, vamos pescar o tucunaré. E tem que lembrar, em Goiás, peixe não pode andar de carro, peixe tem que nadar. É pesca esportiva, pescou, mediu, fez a foto, solta para crescer mais e aumentar, crescer mais a família. Mas eu não sou de pescar não, mas o programa me atraiu. Acordar cedinho para sair para pescar é 12 horas, hein? Nós vamos ficar legal. até 18 horas. 18 horas encerra, todo mundo volta com os vídeos e as fotos dos peixes. E aí encerra, faz a medição, premiação no mesmo dia, depois das 20 horas. É um tempinho de tomar um banho e voltar para participar da premiação. E essa é só a primeira etapa. Premiação toma 1, 2. Nós teremos 12 etapas em Goiás esse ano. Então, através de emendas parlamentares nossas, nós indicamos recursos para ajudar a Goiás Turismo, para ajudar as prefeituras que estão realizando. Primeiro em Três Ranchos, dia 11 será lá em Aruanã, e eu não tenho a programação toda de cabeça, mas a de Aruanã também é muito importante. É o Circuito de Pesca Esportiva Gigantes do Araguaia. Significa dizer que nós vamos lá para tentar capturar o maior bagre da América do Sul. Não, maior ainda, hein? O Piraíba. Piraíba que chega aí... Adulto, ele chega a 2,5 metros, chega a pesar 130 quilos. E é um peixão lindo. Esse é o gigante do Araguaia. Deputado, conversa muito boa. Queria parabenizar o senhor pela trajetória como pessoa, profissional também, né, na corporação, na Polícia Militar. E desejar um bom trabalho como deputado, né, no segundo mandato. Contar aqui com o espaço, com a mesa do Pode Mais Alego. A gente vai continuar essa conversa ao longo do mandato, com o senhor, com os outros deputados também, mas para falar da trajetória e dos trabalhos, aí, inclusive no turismo. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui, até mais. Pode Mais Alego, esse nome não pode ser esquecido. E isso já significa, mais uma coisa, eu preciso elogiar do trabalho do deputado Bruno Peixoto enquanto presidente da Alego e com toda a sua diretoria, mostrando a que veio. E ele se propôs a isso, isso aqui significa que ele está fazendo, mostrando para a população do estado de Goiás o que realmente um deputado faz lá dentro da Assembleia. Transparência com as nossas ações, com as nossas atitudes, com tudo que é feito na Assembleia. E tudo que a gente faz é para a população do estado de Goiás. Nós não estamos trabalhando para nós somos servidores públicos. Seja efetivo, comissionado, seja concursado e, principalmente, o eleito tem que colocar na cabeça. Nós somos servidores da população do estado de Goiás. É isso. Mais uma edição do Pode Mais Alego, comigo e com o Chico, com o Francisco Costa. Valeu, Chico. Valeu, Rubens. Eu tenho que dizer que o que mais me marcou nessa conversa é o deputado achar que eu ainda não tinha nascido em 89. Achei ótimo. Mas bom, você tem cara de novo. A melhor parte. Você está conservado. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Comigo aqui, com o Chico também, com o Francisco Costa, mais uma edição do Pode Mais Alego. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Siga aí a Alego, né, a Assembleia, nas redes sociais e também se inscreva no canal da Assembleia no YouTube, a gente está por lá também. E, claro, se inscreva aí no canal do Mais Goiás, no YouTube e no Instagram. Até mais uma edição do Pode Mais Alego. A gente vai voltar com outra conversa. Até mais, pessoal.